Nesse vídeo, vamos descobrir juntos o que o esporte pode nos ensinar sobre a dor e como enfrentar ela no nosso cotidiano. Como você lida com uma dor física ou emocional? Você evita enfrentá-la, ignora ou busca passar através dessa dor? O esporte pode nos ensinar a como lidarmos com a dor e pode ser uma grande oportunidade para nos tornarmos mais fortes, mais felizes e também mais sábios. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Essa frase de Haruki Murakami me marcou profundamente porque no esporte aprendemos que a dor faz parte do processo de crescimento. E como lidamos e enxergamos ela é o que realmente importa. Nesse vídeo, vou te contar um pouco como associar a filosofia à atividade física pode nos ajudar. Vivemos em um mundo hoje com muitos desafios. Desafios climáticos, desafios políticos, econômicos, de sobrevivência. E dentro desse grande desafio que é a vida, precisamos nos fortalecer. Quando vamos começar uma modalidade esportiva, seja corrida, natação, tiro com arco, no início sempre é difícil. Vamos aprender novas técnicas, movimentos, músculos que ainda não estavam em ação, e isso faz com que nós sintamos um pouco de dor. Quando vamos para uma competição e nos expomos na frente dos demais, erramos na frente de todos, também sentimos dor. Sentimos dor no esporte quando nos machucamos. E essa dor, se for bem compreendida, pode nos fazer crescer. Assim como o músculo cresce porque sofre durante um treino, a nossa alma, nossa parte psicológica e nossa mente também pode crescer quando enfrenta desafios. Começamos a crescer quando desenvolvemos a resiliência, seja no corpo, seja na nossa parte psicológica. Se nós nunca enfrentamos experiências difíceis que geram dor, nós nunca vamos crescer. E quando vierem as verdadeiras provas da vida, vamos estar frágeis e elas vão nos levar. Vamos sentir medo ante as situações muito simples, muito pequenas, porque não estamos fortes. Mas apenas praticar atividade física sem essa consciência também não vai gerar automaticamente esses resultados. Precisamos associar essa atividade física com um trabalho da mente, com um trabalho das emoções. Por isso, lembramos de um conceito da Grécia Antiga que fala mens sana in corpore sano. Esse conceito foi escrito por um poeta romano chamado Juvenal, inspirado em antigos conselhos gregos clássicos que falavam, de acordo a Platão, que a associação entre práticas físicas como o exercício, a ginástica, a dieta e exercícios para a mente como a música, as artes e a filosofia serviam para fortalecer o indivíduo e o deixá-lo saudável, tanto na sua parte física, no seu corpo, como também na sua mente e emoções. Então, um corpo saudável dentro de uma psique forte. Ter apenas um corpo saudável e forte em uma alma com emoções negativas, com medo, insegurança, vai também nos adoecer. Uma má assimilação das dores da vida gera sofrimento e nos deixa também psicologicamente doentes. É como uma ferida que não cicatrizou bem e agora qualquer pessoa que chega próximo dali dói e acabo escondendo meu braço, querendo me proteger. Por isso que é muito importante no esporte que a gente se submeta a experiências difíceis, experiências dolorosas e busque trabalhar essa resiliência, busque trabalhar ao longo de um treino essa frase filosófica que eu citei. Busque trabalhar ao longo de um treino imagens fortes. Quando chegar no seu limite, traga na imaginação uma imagem que o fortalece, que o ajuda a enfrentar desafios. Ou busque nos momentos onde o corpo quer desistir, onde está sofrendo, escolher um defeito para deixar para trás, escolher um defeito para se purificar, se desfazer, um medo que você quer se soltar. Associar a prática esportiva a esse trabalho mental é o que realmente leva a conseguir superar as dores tanto do corpo quanto da vida e vencer na vida. Então podemos nos lembrar também, nesse momento, de um conceito de Pierre de Coubertin, que foi um grande homem que ajudou a resgatar as Olimpíadas da era moderna. Ele falava, então, uma atualização dessa frase grega e romana, que é:
mens fervida in corpore lacertoso. Então, Pierre de Coubertin, ele nos ensina que mais que uma mente saudável, temos que ter uma mente como o fogo, uma mente ágil, forte, que ilumina. Mas, para o fogo queimar, ele precisa queimar algo concreto, algo material, algo da nossa personalidade, para que ele possa se iluminar, se elevar. E é justamente essa queima que gera a dor. Se nós pararmos o processo de fogo, o processo de queimar, de purificar, nós não vamos gerar essa libertação desses medos, dessas fragilidades, dessas dores. Então, ao longo do processo da dor na vida, nós precisamos continuar. E não é isso que faz um atleta ao longo de um treino, de uma prova, quando o seu corpo quer desistir e ele continua. Então isso ajuda a despertar esse elemento ígneo da mente, esse elemento de fogo que vai fazendo com que tenhamos clareza dos passos a dar na vida, das vitórias que precisamos conquistar, dos nossos sonhos. E nesse momento lembro também de um antigo conceito dos alquimistas medievais que explicavam que para transformar os metais em ouro, tínhamos que colocá-lo em um forno alquímico, que chamavam de atanor. A simbologia disso é que a vida é esse grande forno alquímico. E com as suas provas, ela aumenta a temperatura para que a gente possa purificar as nossas partes, os nossos metais que não são nobres e chegar nesse ouro, esse ouro da vitória, a vitória sobre nós mesmos. Então, quando vivenciarmos as verdadeiras provas da vida, temos que lembrar disso. Temos que lembrar quando nos esforçamos no esporte e ensinar a nossa mente, a nossas emoções, que se passarmos por esse momento de esforço com coragem e com resiliência, logo após estará a vitória, logo após estará o ouro, logo após estará esse fogo que ilumina, e então temos clareza para caminhar em momentos difíceis, seja da nossa vida, seja do mundo. Então, quando chegarem as verdadeiras provas da vida, que não são as provas da piscina, da corrida, mas sim a verdadeira prova do atleta que está em uma decisão de seguir o bem ou se corromper, em uma decisão quando ninguém está olhando se ele vai usar o doping ou não vai, ou quando ele pode estender a mão para ajudar alguém e escolhe guardar a sua energia para não se cansar. Essa é a verdadeira prova do atleta. É na vida. A prova em deixar os pensamentos caírem em críticas, em medos, em inseguranças, ou colocar esse fogo ígneo da mente e elevar os pensamentos, elevar em direção aos seus sonhos, elevar em direção às ideias nobres e valorosas pelos quais vale a pena lutar. Então a vida vai trazer essas provas. E é aí então que precisamos permanecer como verdadeiros atletas, que precisamos colocar esse fogo da mente para queimar as dúvidas, que precisamos lembrar que a humanidade sempre caminhou adiante nos seus momentos difíceis e que hoje vai ser assim também, que vamos superar esse momento difícil em que a humanidade está e conseguir vencer. Mas precisamos que cada um faça a sua parte. E o verdadeiro atleta é, então, aquele que resgata um conceito grego de que o atleta deve servir à sua cidade, servir ao seu estado. Na Grécia Antiga, haviam muitas guerras. Se olharmos a maior parte das modalidades esportivas antigas, como, por exemplo, o lançamento de disco, o lançamento de dardo, a própria corrida, a natação, as modalidades hípicas, eram modalidades que eles aprendiam para utilizar nas guerras. Para o povo grego, a guerra era um elemento formativo e heróico, onde eles colocavam diversas virtudes e valores nas mãos, no coração, e iam para o campo de batalha. Então, um cidadão grego vencer, lutar uma guerra ou até mesmo morrer numa guerra era um elemento de grande valor. Da mesma forma, para um campeão olímpico, a maior honra que ele poderia querer não era usar a coroa de louros, mas sim a oportunidade que ele tinha como campeão de lutar nas linhas de frente das batalhas, lutar ao lado dos reis. Hoje nós não temos essas guerras, ou melhor, temos em alguns países. E nós, como verdadeiros atletas, não podemos ficar inertes, não podemos seguir a nossa vida como se nada acontecesse. Há pessoas inocentes morrendo por interesses obscuros que desconhecemos. E faz sentido ir então para a guerra e lutar? Qual é a finalidade dessa guerra?
é defender valores e virtudes? Então não. Para o verdadeiro atleta, o verdadeiro guerreiro hoje em dia, nós temos que lutar contra nós mesmos. É isso que o nosso momento histórico nos pede. Que aquele atleta se comprometa com a humanidade, que se comprometa em construir um mundo melhor. E a sua luta no mundo atual de hoje é lutar para ser um ser humano melhor, lutar por conhecer-se e dominar-se, dominar a sua parte violenta e encontrar a sua parte pacífica, e então oferecer isso para o mundo. Precisamos nos fortalecer também, pois enfrentar momentos difíceis como nossos, com muita fragilidade, nós não vamos aguentar, nós vamos cair junto, nós não vamos ter força para seguir adiante. Então um guerreiro, um atleta precisa ser forte também, e enfrentar as dores é uma forma de se fortalecer. Encarar a dor como uma aliada é uma mudança de mentalidade poderosa. E o esporte nos ensina isso como ninguém. Essa é apenas uma das lições incríveis que o esporte pode nos ensinar. Nos ensinar a lidar com a dor para alcançar as verdadeiras vitórias na vida, alcançar a liberdade, a verdadeira felicidade, alcançar a possibilidade de sermos nós mesmos e de construir um mundo melhor. Não se levar pelas circunstâncias, pela insegurança, pelas pressões externas. Assim, na Escola do Esporte com Coração, exploramos vários temas. E se você gostou desse tema de hoje, te convido para conhecer um pouco melhor os nossos vídeos, nosso conteúdo aqui no nosso canal e compartilhar com quem você acha que possa se inspirar. Nos acompanhe então nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Até mais!